mas temos que falar da vitória do Corinthians de ontem, hein? Eu acho que foi uma grande prova de como Corinthians e Atlético Paranaense foi uma das maiores ilusões criadas Eu falei? ao torcedor corintiano. Porque, meu Deus do céu, que jogo ruim. O time não corre, cara. Os caras não voltam, os caras não recompõem. Tudo bem, venceu o jogo por 1-0, fez a parte, mas o Corinthians pra mim tá igual o Santos do ano retrasado, não do último ano. Quanto antes o ano acabar, melhor. Porque os caras quase empatam com o Cuiabá. Cuiabá já foi também, na minha opinião. Corinthians tá fora do Z4, acho que agora dá a conta lá que a gente fez daquela, né, vitória contra o Inter e empatar ontem, se inverteu, mas tudo bem. Agora é muito ruim, gente, o jogo é muito ruim. A gente vai botar, o Pedro Ramiro tá com a gente, o Agrela, já ele vai estar conosco aqui, porque ele tá na Argentina, o Corinthians joga na quinta-feira. Em Avedianeda. Em Avedianeda contra o Racing. Inclusive, jogo horrível, gente. foi Meu lá que Deus o Palmeiras do céu. fez o 3-0 no River Plate. É Não verdade. foi no Monumental. A Arina tá aqui assim, Atlético Mineiro, pelo amor de Deus, cara. Cara, Tome cuidado. foi um trauma muito grande. Esse jogo foi muito difícil. Mas calma, já vocês falam disso, isso aí tá parecendo do jeito Mas é que, olha, você quer falar do Corinthians? Não, gente, Vai ser eu doideira não essa queria briga falar do pelo Corinthians, porque foi Z4 aí, horrível, viu? cara. Então, é isso que tem a dizer assim. gostou Eu desse, assisti. Mas também não do Palmeiras, Eu né? assisti o jogo O do Palmeiras Corinthians. tá em nada, né? Palmeiras tá treinando lá, tá numa data FIFA, né? Numa outra data FIFA. Palmeiras Eu e dormi, São Paulo, hein? Faltando 7 minutos pra acabar o primeiro tempo, eu dormi. Desculpa, o pênalti foi no primeiro tempo, não foi no finzinho, 43? Eu dormi com 7 minutos do segundo tempo, acordei uns 15, assim. Que isso. Cara, é muito foi uma ruim o sonequinha jogo, gente, rápida, cara. então. Muito ruim, mas porque o cachorro ficou latindo. É o senão tipo eu não de tinha jogo acordado. que a gente já tá acostumado a ver no Brasileirão. E assim, eu não vou ser o cara que vou chegar aqui e falar, foi um jogo ruim, porque que bom que foi um jogo ruim, que as duas equipes não criaram e o Corinthians ganhou por 1-0. Era o que o Corinthians precisava. Não tinha que dar show. 1-0 era mais do que o necessário, meio a 0 tava bom. E a vitória veio, o Corinthians tem que agradecer. Tem que jogar mais bola contra o Racing? Tem. Não vai ser o mesmo jogo, outras circunstâncias, outro adversário, outra situação até de campo, de calor, de, enfim, gramado. O Corinthians sabe que jogar lá em Cuiabá não é fácil. Então, cara, 1-0 pra ser bem valorizado, viu? É claro que eu tenho minhas críticas ao Ramon Dias, o corintiano vai ter também, mas conseguir esse resultado era o mais importante. Ele conseguiu, voltou com 3 pontos, o Corinthians tá fora do Z4. Então se acalme, Pedro Martelli, pra reclamar do jogo. Eu reclamei porque realmente eu não achei bom o Você jogo, queria não. ver Quem que... jogo de Champions, pô? Não, mas o Corinthians tem um cara que não vai pro jogo contra o Palmeiras, hein? Coronado. Que aí eu não entendi também porque o Emiliano tira o Coronado e pô, o Galo quase tomou um cartão, ele fez 2 faltas. E aí Se também o Garro estaria toma um cartão, fora. estaria fora. Tem um cara que tava suspenso, que é o Coronado, tá fora, acho que o Romero não tomou, não. Tava com... Não, acho que é Não, só ele só que é ele. desfalque. Ih, caiu a nota da mesa. Meio ponto, tá bom? Ufa, 9,5? demorei um segundinho. 9,5? Tá bom. Do jogo de ontem, eu acho que a gente pode falar algumas coisas, né? Primeiro que o Corinthians, ele realmente joga abaixo do que é esperado, porém faz o que é necessário, que é meio que o que o Bruno já falou. O Corinthians precisava vencer, ele foi lá e venceu, mas mostrou que é um time que precisa de mais recursos. É um time que, quando vai pegar equipes mais difíceis, acaba tendo que se esforçar muito mais, porque não é o mesmo nível de futebol. E, ao mesmo tempo, a gente pode falar que o Corinthians tem dificuldades contra equipes que são relativamente menores, que têm menos aptidão de futebol do que o Corinthians. Porque o Atlético Paranaense era uma equipe extremamente mais fragilizada do que o Cuiabá. O Cuiabá, apesar de nos últimos 8 jogos ter vencido... aceitou, né? ter vencido, dos 8 jogos, ter vencido só um, que foi aquele jogo contra o São Paulo de 2-0 que a gente falou muito aqui. O Cuiabá é uma equipe que vira e mexe, consegue arrancar 2 pontinhos de outro time, porque empata. Então o Corinthians mostra que tem essas dificuldades quando pega equipes que são relativamente menos aptas do que ele e equipes que jogam mais fechadas. E ontem o Corinthians, por exemplo, teve um pouco de dificuldade no começo do jogo, tanto que o primeiro lance de gol mesmo assim que a gente poderia ter visto foi um lance do Cuiabá com o Pita. Então o Corinthians... Milagre do Hugo, hein? Mais um. Exatamente. Então a gente vê que o Corinthians tem essas dificuldades. Depois a gente pode falar de novo sobre as escolhas do Ramon Dias, que vira e mexe a gente não consegue entender muito bem o que se passa na cabeça Olha, dele. Gabi, mas ontem eu não sei o que você achou, mas colocar o resultado de ontem na conta só do Ramon Dias não dá. Não tô falando disso. Eu tô falando
assim, que a gente resultado mais uma foi vez... ótimo, né? Pro o Corinthians resultado- foi O excelente, resultado, mas né? assim, o jogo, pra não falar que foi o pior do Campeonato Brasileiro, N- Tem não, candidato. porque, Mas assim, tá no quem top assistiu, 3, né? quem assistiu o Atlético Ramon não Mineiro sabe contra o fazer Atlético alteração. Goianiense foi o pior do Campeonato Brasileiro. O Foi. Ramon não sabe fazer alteração, é impressionante. mas desde o primeiro tempo, Desde o o primeiro- Corinthians, assim, eu não consigo... Teve o pênalti, que inquestionável, muito pênalti, mas assim... O Corinthians não teve nada ontem, uma sequência O de erros Corinthians de é um passes. time que ele não sabe criar possibilidades de jogo. Ou o Corinthians joga no mesmo esquema, ou o Corinthians não consegue jogar. Isso a gente viu quando o Ramon Dias ele não joga no esquema de 3 zagueiros, ele tem um pouco mais de dificuldades pra fazer esse time conseguir criar alguma coisa. Ou ele joga essa responsabilidade toda da criação em cima do Garro ou do Coronado agora, que ele tá meio que tentando dividir essa responsabilidade durante o jogo entre os dois atletas. Então a gente pode falar que o Corinthians sofre com isso. Eu já tinha falado aqui algumas vezes que eu acho que o Corinthians não vai cair no Campeonato Brasileiro, mas é uma coisa já pra se pensar no projeto pra 2025. O que Não, ele fazer não com fica. esse Corinthians? Não. Não tô falando do treinador, eu tô falando de Você time tá ouvindo a mesmo, música, assim. olê, Quais são os jogadores que o Corinthians vai manter pro ano que vem? Quem que o Corinthians quer trazer? Pedro Raul. Porque não é só o treinador, a gente também tem que falar de elenco. E isso ficou visível ontem, não só ontem, né? Contra o Racing, contra o Flamengo, quanto o Corinthians ele é fragilizado em alguns momentos. Eu não. acho. Mas, pô, o Corinthians há muito tempo não tinha jogadores no banco que você vê e fala, tá, esse cara vai entrar. Porque tem uma opção. Chegou a ter hoje mais eu de vejo meio Sim, ano mas aí eu tô no falando assim, semestre isso. sem ter ninguém, Só que a jogador gente da tá base. falando de um Corinthians que no Campeonato Brasileiro vive um momento ruim. A gente tem que, o Corinthians ele tem que projetar um time bom pra estar na parte de cima da tabela. E com esse elenco, eu não sei perfeito. se o Corinthians sim, vai conseguir ok. aguentar pro ano que vem. É nesse aspecto que eu falo que o Augusto Melo precisa pensar com a equipe do Corinthians o que eles vão fazer pra 2025, porque só ficar na Série A não significa nada. O Corinthians tem que ficar e fazer um bom planejamento pra 2025, porque não vai adiantar nada continuar na elite do futebol e aí de novo fazer papelão no Campeonato Paulista, Então, mas, ô entendeu? Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu acho que os caras ontem teve lance que eu tava vendo que me deu uma raiva, um sono, porque tem um contragolpe que a bola sobrou no pé de um jogador do Corinthians, acho que quem parte é o Memphis ou o Magno, alguma coisa assim, e todo mundo do Cuiabá tava na área, era um contra-ataque, tinha mais gente recompondo na zaga do Cuiabá do que o Corinthians, os caras não estão correndo. E mas pra mim... A assim, sequência é dura, cara. 3 jogos em 7 não, dias. mas tudo bem, mas ontem, ô Brunão, ó, Bastante. o Memphis jogou o tempo inteiro, acho que foi o jogo inteiro, acho que é um ponto positivo. Naquelas, né? E foi o que menos Sim, correu mas no jogo. ontem teve algumas mudanças de gente que tá ok, vai, 28 graus, vou relevar então, vai. Tudo bem, Brunão, você quer botar na conta aí Não, do... não quero colocar na conta. É que eu entendo o desgaste dos caras. Sim, pô. ok, Jogaram mas segunda, por exemplo, jogam na, mas o na Coronado quinta não jogou agora. segunda. E tudo bem, buscou. Perfeito. Memphis também não jogou. Você tá Não, falando aí você da me quebrou no argumento. Não, tem o que Não, fazer. não, teve uma galera que jogou, teve outra galera É que não porque o time do jogou. Corinthians tá cansado. É. A gente vê visivelmente. Sim, o mas Garro você vê tá o- cansado, não jogou. Mas- O ok. Depay tava exausto ontem, Então, mas abaixo vamos lá. fisicamente. Pra mim, o que a Gabi tá falando é, eu espero mais desse Corinthians, porque quando você pega um Corinthians completo em campo, com Hugo, Mateuzinho, Ramalho, aí você pode colocar o Gustavo Henrique ou Kaká, Matheus Bidu, aí você põe Martínez, Carrídio, pode ser o Alex Santana, mas Romero, Garro, Memphis, Yuri Alberto, ou Garro, Magno, Memphis, Yuri Alberto, não sei, você tira... Esse é um time, na minha visão... Saco. Esse é um time que, na minha visão... Quase quebrei o fone aqui. Esse é um time que, na minha visão, ele não briga por título do brasileiro, Não. mas ele é um time que ele tem que estar brigando ali em top Mais 8. ou menos também. Porque o Corinthians começou ontem com o Ranielli, que eu já achei um Sim, absurdo mas na ele é um time escalação. que, assim, Tá mal. com esse time... Não, mas eu nem citei Ranieri. Com esse time, o Corinthians tem que, por exemplo, na É que minha você só visão... falou o cara do meio pra frente. Não. Ué, a zaga, Mateuzinho... Pra mim, Mateuzinho tá jogando bola, joga bem, ok. Sim. Mas é Ele é abaixo. melhor Sim, que eu muito também lateral. acho, eu também Bidu, acho. O Bidon, desculpa, Bidu. Matheus Bidu se encontrou. O Ramalho é um bom zagueiro e aí você vai ter um zagueiro ao lado dele, a zaga... Ontem, Félix né? Torres e Kaká. Não dá. O Félix Torres só sabe jogar com a outra camisa amarela. Ele só joga com a camisa amarela. E o Kaká eu também não tô E o Kaká gostando muito, não tá numa fase legal. Não é o melhor time dos mundos, mas é um time que, pra mim, tem que passar do Racing na quinta. Eu acho forte falar isso. Pra mim, tem que passar. Acho que tem condição. Não, mas pra mim não tem vejo que isso passar. como obrigação. Vejo a obrigação tem de que fazer um bom passar. jogo contra o Cuiabá. E não fez. Mas não acho Também, que a obrigação... pode ser, também, eu acho que a verdade. obrigação do Corinthians não é passar pelo Racing. O Racing tem um bom time, que inclusive poderia, e eu acho que vai estar na Libertadores do ano que vem.
Agora, ontem, eu acho que o Corinthians tinha a obrigação de fazer um bom jogo. Ah, mas tava calor. Não tinha obrigação de fazer um bom jogo. Eu também tinha acho. obrigação de Não, ganhar. um jogo razoável, Não, a Bruno, um obrigação jogo de razoável. ganhar é- Sabe? Eu acho Você que tem você que ter fala pelo nível do movimentação. adversário, né? Assim, o Cuiabá tava morto igual o Corinthians ontem em campo. Não, é morto 28 graus pra todo mundo. no Mas é sentido que de dinâmica o mesmo. Corinthians E eu não tem acho que que tem jogar pra condição de agradar criar a gente. mais. Mas assim, Tem que todo agradar o jogo na corintiano Arena que quer vencer. Pantanal, todo jogo na Arena Pantanal é muito difícil por essa questão do calor. Eu acho que todas as equipes, quando vão jogar eu lá, fico tem essa louco da dificuldade. vida com esse negócio de Só papo que. de calor, Não, mas eu sinceramente. acho que isso faz diferença, só que isso não é o principal motivo, entendeu? Eu acho que os times perdem ou empatam na Arena Pantanal por outros motivos. Não é só o calor que vai fazer uma Não, o equipe Cuiabá perder. briga bastante. Exatamente. O Dá pra Cuiabá é uma colocar equipe isso que também. traz dificuldade. Gente, quantas vezes a gente passou aqui falando do Cuiabá com o Daverson no primeiro semestre, no primeiro Pois turno é, do o cara Campeonato fez Brasileiro? muito gol. Quantas vezes? E tem Então, outro assim, eu ponto acho que a gente também. também tem esses pontos pra Tem gente outro ver. ponto que o nosso ouvinte lembrou, muito bem lembrado, inclusive o João Soares. O Corinthians estava na zona de rebaixamento por 20 rodadas. A gente acha que o Corinthians vai jogar bem da noite pro dia? Não, o Corinthians não joga é- mal no Brasileiro. Sim. E que Joga ganha jogando péssimo. Mas mal. Pessimamente no contra o Brasileiro. Internacional, você concorda comigo que o Jogou Corinthians bem, fez não um ganhou. bom jogo? O Corinthians E não jogou ganhou. bem contra o... E eu não tô falando do resultado, eu tô contra o falando do Atlético jogo. Paranaense, o Atlético Paranaense tá mal. Pra mim é a mesma coisa, o Cuiabá também tá mal. Então é assim, tinha que ser um jogo parecido contra o Atlético Paranaense. Eu entendo que, O que você seria tá legal falando, que fosse, mas não mas, tinha ô, que Bruno, ser. Bruno, o Tinha que você tá ser 1 a falando, 0 Corinthians. o Corinthians ficou 20 rodadas na zona do rebaixamento, verdade. Mas não tinha metade do time que joga de titular hoje. Então os é caras assim, chegaram, então, trocou o pneu com o carro andando, né, Mas, cara? mas cara, tudo bem, Brunão, mas é assim, chegou um cara, ele é melhor, não chegou gente pior. Então, por isso que pra mim a crítica tem que ser assim, tá 20 rodadas na zona do rebaixamento. Verdade, mas não tinha Memphis, não tinha o Carrídio, não tinha Charles, que oscila em bons jogos, não tinha o Hugo, não tinha o Mateuzinho jogando bem, não tinha um lateral, jogava com o Hugo, lateral esquerdo, que não dá pra jogar no Corinthians, tem um lateral hoje, não tinha Coronado, não tinha uma opção no banco igual você tem hoje. O Yuri Alberto não estava, mas você tem Memphis Romero. Pra mim, essa é a visão. Você tem 5, 6 peças novas. Então, o futebol tem que evoluir. Não, eu entendo o que o Bruno fala, assim, faz sentido pra mim. O Corinthians nessa situação que tá precisa do resultado, é válido. Mas assim, eu acho que eu não gosto muito da gente ir sempre pelo resultado, não gosto mesmo, porque eu acho que banaliza as coisas que são feitas. Quem é campeão tá tudo certo e quem fica em segundo tá não tudo ser, errado. Nina, mas se tem tivesse, Acho que não dá mas pra se ir nessa tivesse ganhando linha. todas, até poderia ir nessa linha, você tá ganhando todas por 1-0. 1-0, o Carilli fez isso E foi campeão Aí, beleza. brasileiro, Aí, ok. Mas assim, eu ainda acho que quando o Corinthians empatou com o Inter no último minuto, aquele jogo tem que servir de exemplo pra jogos como o que foi ontem, entendeu? Ontem eu assisti por obrigação da minha profissão e não tô reclamando, faz parte, tá tudo bem. Mas assim, ontem o torcedor corintiano teve que assistir um jogo muito Sim, fraco eu tenho tecnicamente, certeza que ele tá de feliz. erros de par. Tá feliz, ok. Não, mas eu não tô falando Ele que ele tá tá feliz pelo triste, mas se o resultado, Corinthians entendi. fizer isso contra qualquer um dos adversários que vai ter de hoje, Contra o Cruzeiro não terça-feira. ganha. Não, Verdade. se jogar assim E, gente, contra o tem o Racing, Vitória contra no o meio Palmeiras, desse contra o caminho aí. Vitória no Vitória não Barradão, ganha. contra o Vitória. Criciúma Não ganha lá, do Vitória contra assim, gente. o Cruzeiro você já falou, contra Tem o Bahia em Grêmio. casa, O Grêmio é a Bahia- última Bahia, rodada. talvez qualquer um empate. desses adversários, se tiver uma performance como foi ontem, não vai conseguir o resultado. Ontem o zagueiro do Cuiabá fez um pênalti. Que assim, Não, foi aquele juvenil, pênalti, mano. muito pênalti, mas é que não dá nem pra entender. Juvenil. É quase sorte pro Corinthians. Que bom que isso aconteceu. No sentido de tivemos uma oportunidade muito clara de gol, que foi o pênalti. Mas tirando isso, se não fosse o pênalti, é difícil imaginar capaz o de quê? acabar tudo bem, teve a bola na trave do Magno, mas um rebote, enfim. Tem gente Ô, conversando aqui Marcaí. conosco, deixa eu acionar o Ramiro tá conosco lá em Avedianeda, na Argentina, e tem gente falando, pô, mas e se não cair e ganhar a Sul-Americana? Vão falar o quê? Desculpa, vão falar que foi talvez mais nível por baixo da competição do que qualquer outra coisa. Porque o Racing, pra mim, tem a obrigação de ganhar na quinta-feira, porque vai estar em casa, carrega um resultado, ou, enfim, depois vai ter um Corinthians e Cruzeiro, um Corinthians e Lanús, pode ter um Racing e Lanús, tudo pode acontecer. Aí a gente pode mudar a análise. O Corinthians é um time que foi em Copas jogando bem. Não jogou bem contra o Racing. Ou melhor, jogou bem contra o Racing, mas, né, Não uma jogou nota bem. 6 ali, tu sofreu uns gols. A grande questão é assim, o futebol do Corinthians precisa evoluir. Não é o mesmo time que começou o ano,
tá numa semifinal, vai para um jogo decisivo na quinta. O Ramiro tá conosco até para trazer um pouco desse clima. Na outra segunda já tem Corinthians e Palmeiras. A agenda é complicada, todo mundo já sabe disso, o desgaste existe, todo mundo já sabe disso. Mas o fato é, Corinthians venceu contra o Cuiabá e pega o Racing na quinta-feira na Argentina.